Aqui, ó, Thiago. Olha o que entrou. Começou a gravar. Isso. Começando. Então, agora nós estamos entrando aqui na parte oficial do evento. Vamos lá. Quero dar boa noite a todas, todos. Estamos aqui começando, então, o nosso encontro virtual. O tema de hoje, a dimensão espiritual e os aspectos e os impactos na saúde mental da professora e do professor em tempos de pandemia. Agradeço muito a presença de todos que estão aí, compartilhando com a gente esse momento, a presença do Tom, da Célia, depois eles vão se apresentar com mais cuidado, na hora da fala deles. Queria fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, uso óculos de grau com aros pretos, sou careca na frente, ainda tenho algum pouquinho de cabelo atrás, estou com uma camisa verde e no fundo tenho as minhas estantes de livro aqui. Sou uma pessoa gorda mesmo, não vou falar obesa não, peso 120 quilos, Então, para vocês terem a ideia aí direitinho de quem está falando com vocês, das pessoas com problemas visuais, certo? Bem, espera aí que eu tenho um roteirinho aqui que eu tenho que seguir aqui de apresentação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Ah, tá. Enquanto a gente estiver falando, gente, é importante que todo mundo tenha os microfones desligados, tá? Para não dar microfonia, E a gente vai ter um momento de fala da Célia, depois do Tom, e depois das duas falas a gente vai ter um momento de diálogo, de troca, e aí vocês podem ou colocar perguntas e comentários no chat, ou se quiserem levantar a mãozinha para falar pessoalmente aí com a gente, dentro da sala, podem levantar a mãozinha, tá? E aí a gente passa a fala para vocês também, certo? A fala de cada um dos nossos convidados inicial aí em torno de 25 a 30 minutos, e aí Célia e Tom, quando for chegando perto, assim, os 5 minutos, tá? Eu dou um toque em vocês aqui, que tem 5 minutos para terminar, para vocês poderem se orientar, certo? É possível falar com 10, viu, Reinaldo? Porque Ah, é? Ótimo. está muito em cima. Beleza. Eu não. Obrigado. Tranquilo, eu falo com 10 para o Tony e com 5 para a Célia. Bem, eu vou dar uma primeira contextualizada aqui para passar a sala, sobre a temática que a gente está trabalhando hoje. Quem organizou esse encontro de hoje é a Comissão de Orientação, Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outras Tradições do CRP. A gente está aqui com a presença do Guaraci, que é o coordenador dessa comissão atualmente. Essa comissão foi inaugurada, construída por mim na gestão passada do CRP. Eu sou o conselheiro, atualmente estou como diretor-secretário do conselho. E aí, então, quando eu fui para essa função de diretor, o Guaraci assumiu a coordenação. Então, é essa comissão que está organizando. E a nossa intenção hoje é pensar exatamente como é que anda um pouco as condições de vida do professor e da professora nesses momentos de pandemia, com essa mudança tão radical que foi no hábito da prática de trabalho dos professores e das professoras. E aí a gente entende que não tem como pensar saúde, e aqui assim, no título está saúde mental, mas eu já aqui agora faço até um outro recorte, porque
não tem isso, né, de saúde mental ou saúde corporal. Saúde é saúde, né? E não tem como pensar saúde, né, sem pensar a dimensão de espiritualidade, né? Porque é uma das dimensões constitutivas da nossa condição humana, né? E aí a saúde precisa de atravessar todo esse aspecto da experiência do ser no mundo, né? Como a nossa comissão, a temática dela principal, né, é exatamente pensar o que a espiritualidade tem, né, para contribuir ou para o que a psicologia, né, como que a psicologia pode se apropriar, né, desse conceito de espiritualidade, né? Então a gente entendeu que era importante pensar a saúde da professora a partir dessa discussão da espiritualidade, né? E aí então nada melhor para fazer isso do que os nossos dois convidados. E aí já vou passar a fala para eles. Primeiro, a Célia Marra, ela vai se apresentar direitinho para vocês, tá? Então, é com você, Célia. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É sempre bom estar junto a outros profissionais direcionados assim com foco no mesmo interesse, como é o caso. Eu sou pedagoga, eu sou psicóloga, mestre em educação, doutora em psicologia e pós-doutora recentemente em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, com orientação do professor Tomi Akira Goto, que está aqui. Imagina a minha, né, assim, como que eu estou nesse momento, né? Bom, eu tenho uma passagem, como eu disse aqui, eu sou professora desde a barriga da minha mãe. Minha mãe era professora, amava o magistério, e eu acostumei, eu me cresci entre livros, cadernos, lápis e tudo mais. Eu fui desde escola de alfabetizadora até o ensino médio, formando professores, e o ensino superior, formando pedagogos e psicólogos. Fui diretora aqui na capital, na escola pública, estadual e também municipal, fui supervisora e fui técnica de ensino e de educação da Secretaria de Educação. Então, assim, como escola, eu tenho andanças em diversos níveis. Tem muito que aprender ainda. Quero dizer que, atualmente, eu faço psicologia clínica e sou professora da formação de novos terapeutas, terapeutas. Eu tenho que me descrever, não é? Eu sou morena parda, a mesclagem do bisavô português com o avô negro e a avó branca. Bom, então eu sou marrom, um cabelo castanho também. Eu estou vestida, cabelo até os ombros, e estou vestida com um cardigan, um casaco amarelo mostarda e uma roupa escura. O que eu diria mais? Olhos castanhos e mais alguma coisa que eu deveria dizer? Acho que está bom, né? Então, essa dimensão da espiritualidade e esse impacto na saúde mental, muito bem, com a parte muito boa do professor Reinaldo, porque eu também pensei, por que saúde mental? É saúde global, não é? Então, eu pensei a mesma coisa que você pensou. Então, isso me despertou para discutir dois aspectos, né, mais interessantes, a espiritualidade e a saúde mental dos docentes da pandemia. Então, sobre a espiritualidade, eu fiz um trabalho recente, estudei muito sobre isso, sabe? Mas eu ainda tenho papas aqui, né, que falam mais ainda, que estão prontos aqui a complementar a minha fala, como é o professor Tom e o professor Reinaldo. A espiritualidade
A espiritualidade é um algo transcendente, ela é constitutiva do humano. E ela remonta desde os primórdios. O fato de um homem pensar, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, né, buscando algo maior de si mesmo, já dá essa dimensão da espiritualidade. Então, ela é identificada, ela é pouco conscientizada. A pessoa querendo ou não, o homem querendo ou não, ele é um ser espiritual. Mas o reconhecimento disso apressa esse crescimento em direção ao seu sentido maior de vida. Assim penso eu. Muitas vezes ela é mesclada com conceito de religiosidade, com conceito de religião. Então, isso denuncia uma polissemia conceitual em relação a isso. Talvez essa polissemia expresse a necessidade humana de conceber o absoluto, projetando em rituais, normas individuais comunitárias, que possam também responder às suas indagações e confirmar sua fé. Então, a espiritualidade é uma autotranscendência, ligada à racionalidade, à liberdade, à vontade, aos valores, associada ao existir e ao sentido para a vida e para a morte. É uma abertura do humano ao transcendente, ao infinito, do seu ser, né, ao infinito, ao ser superior, reconhecendo-se em sua finitude diante disso. É uma ligação ao mundo e à grandiosidade da natureza, e ao outro, no reconhecimento do eu e o tu, que o torna alguém numa relação dialógica, senão não teria essa identidade. A espiritualidade humana humaniza, na verdade, o homem, torna-o cada vez mais pessoa, no desdobramento de suas capacidades ao longo da existência. E, como diz Stein, num primeiro momento, necessita de um tutor para que ele possa ser amparado nesse desenvolvimento. Principalmente, né, a infância, por exemplo, talvez a adolescência, é o mais esperado que se tenha uma assistência maior. E aí vai a escola, como a família e a escola, como os dois pilares mais importantes desse tornar-se pessoa. Bom, então, na verdade, autores ainda conclamam a que se conheça mais profundamente a espiritualidade como dimensão da natureza integral do homem, considerando-se também a dimensão biopsicossocial. Nesse cuidado se teria uma espiritualidade saudável. Então, ela é entendida como uma força de caráter individual, interna, sem interferência externa, contraposta à materialidade, e que emana da pessoa em direção a algo maior e mais durável, com o qual ela se conecta. Então, esse conceito é amplo. Ele permite a interpretação de sentido na interioridade humana e pertence a qualquer idade e a qualquer cultura. Por isso, o conceito de espiritualidade é confundido muitas vezes com religiosidade e religião. Embora eles tenham uma conexão, mas há diferenciações. Estão muitas as diferenciações, algumas convergentes, outras nem tanto, e que tentam fazer essa diferenciação entre espiritualidade, religiosidade e a religião. A religião é mais fácil delas. Na verdade, a religiosidade, podemos dizer, para fazer uma diferenciação, que ela se manifesta como uma disposição humana de se pautar por atitudes valorativas, que denunciam o foro íntimo de religação com algo transcendente, do qual faz parte. É um estado de ser que se refere a um contexto social de adesão a crenças, mas não carece necessariamente de filiação a qualquer ritual e suas prescrições, como é o caso da religião. Apenas quando institucionalizadas, ideologizadas e ritualizadas, caracterizam
uma religião. Mesmo diante dessas distinções, segundo as produções acadêmicas, ainda não se conseguiu uma definição e um conceito claro de espiritualidade. O que eu vi em muitos estudos que eu fiz sobre esse tema. A inexistência de uma delimitação precisa entre esses conceitos, eu não sei se teria que ter uma delimitação precisa, né? Pode ser atribuída também à estreita conexão entre eles, como eu já disse. A religião, então, é a expressão da religiosidade na fé, pautada por dogmas, cultuada em ritos, prescrições comunitárias, em louvor ao sagrado, concebido segundo cada cultura e cada crença. Daí serem múltiplas as religiões. O reconhecimento da espiritualidade, integrante da essência humana, oportuniza a pessoa se conhecer na sua interioridade e a desdobrar suas capacidades, ampliando-as e habilitando-a a lidar com as questões da vida, inclusive a enfrentar eventos estressores. A gente vai ver uma fala de professores daqui a pouquinho, e que vocês podem localizar isso. Uma espiritualidade bem integrada à vida humana poderá contribuir para a saúde integral, física, mental, espiritual, né? Ou psicosomática. Se isso não acontece, estará o sujeito também adoecido, tanto físico quanto psicoemocionalmente. Então, tomemos a espiritualidade como uma dimensão que orienta a pessoa no sentido de sua existência e pode, pela liberdade, influir positivamente ou negativamente no seu equilíbrio mental. Eu diria o seu equilíbrio total, né? Deixo o enriquecimento desse conceito para os professores dessa mesa, que certamente têm muito a acrescentar para se avançar nessa compreensão. Bom, agora, com referência ao professor, nas diferentes esferas da educação formal, o que se sabe, através de pesquisas, é que a situação da saúde mental na contemporaneidade desses professores denuncia muitos episódios de estresse que vêm se arrastando ao longo da história do magistério no Brasil e que, a passos lentos, tenta obter o reconhecimento e o respeito profissional. Em tempos antes, o magistério era sacralizado, né, como profissão vocacionada, idealizada, nobre, muito acima de necessidades materiais e mundanas, incluindo dinheiro, as necessidades financeiras. A partir de quando o magistério empreendeu uma luta por reconhecimento profissional, inclusive por reconhecimentos de direitos trabalhistas, remuneração condigna, ele saiu do lugar sagrado para o profano. Assim, ele perdeu o respeito, que ele era devido, e tampouco tem sido contemplado por direitos profissionais a que faz jus. Ou se tem contemplado, a passos lentos e muito aquém do que ele merece pelo seu ministério, né? Já não é mais venerado pelos pais, nem pelos alunos, nem pela sociedade. Não quanto antes. Note-se, por exemplo, os episódios de violência em meio escolar, que envolvem alunos e professores, resultado de uma convulsão social que vivemos no país, talvez no mundo, né? E resultado da desvalorização da função da carreira docente. Eu tenho 2 livros sobre o assunto, que eu me dediquei a ver a violência escolar, numa escola como um todo, em todos os profissionais, e um outro especificamente ouvindo professores. De lugar de segurança para alunos e professores, a escola passa a ser mais um lugar de perigo. Haja visto as invasões que nós temos visto, as mortandades dentro da escola, dos seus arredores, e, paradoxalmente, é vista pela família como um lugar de guardar crianças, e precocemente atribuindo a ela, essa escola, a responsabilidade por sua educação desde o berçário. Então, acresce-se ainda que se vê compromissada com o número de aprovações revendida à qualidade, que para aumentar o índice de aprovação do IDEB, como denunciaram os professores em pesquisas que eu empreendi, essa exigência feita pelo macro sistema de educação. Então, a saúde mental dos professores vem se deteriorando e ocorrige a saúde do todo, ao mesmo tempo que aumenta a procura por licenciamento, principalmente por acometimento de doenças psicossomáticas, tais como ansiedade, síndrome de pânico, depressão, dentre outros,
muitas delas configuradas numa síndrome de burnout, você já deve ter ouvido falar, em que se configura ansiedade, medo, choro, convulsivos, dores corporais, desânimo, depressão, e que, dentre os profissionais, não só no magistério, né, mas também no magistério. Eu pesquisei, eu vi outro dia uma pesquisa mencionada na revista Nova Escola, em 2018, que já denuncia que 70% dos professores da educação básica eram acometidos de depressão e outras comorbidades. Então, necessariamente, não tem a ver com a pandemia. O que a pandemia pode ter feito é exacerbar um pouco, mas não que a pandemia possa ter influído assim nessa saúde docente. Ela pode ter aflorado o que já está latente, ou pode ter aumentado o que já existe, né? O que se depreende dessa situação é que, para os professores vocacionados para o magistério, a pandemia não contém em si mesmo elementos para influir negativamente desse equilíbrio mental, além do estado de perplexidade que se manifestou também em outras pessoas no mundo inteiro, que não eram professores, né? Pode ter sido apenas uma gota, né, para o desequilíbrio psicossomático desses docentes, já minados por tantas frustrações. Mas se ressalta que quase a totalidade deles, né, que exercem o magistério, o fazem por vocação, profissão. Do contrário, as escolas estariam vazias, não haveria professores, né? Entretanto, eu não posso falar apenas vocês, pensei, né? Apenas com essas teorias, essas leituras que eu fiz, ou mesmo com a minha experiência, a minha existência, a minha jornada profissional. Ocorreu-me, então, ouvir alguns professores do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior sobre suas vivências em relação a essa docência, nesses tempos de pandemia, e os impactos da espiritualidade na sua saúde mental. Então, eu vou colocar para vocês algumas falas sobre isso. Então, disseram, enfrentamos uma surpresa inicial e uma angústia muito grande diante do desconhecido e diante do preparo que não tínhamos para o enfrentamento do desafio. Outro diz que, quando a pandemia parou as aulas, foi uma angústia muito grande. Na primeira semana, não sabíamos o que fazer. Deu uma angústia enorme. Depois vieram os desafios enormes. No princípio foi difícil readaptar, foi uma chuva de informações, cursos e mais cursos, inseguranças, medo do novo e medo de demissões, especialmente dos docentes das escolas particulares. Outro disse, lembro-me que entrei no desespero absoluto. Aprender a trabalhar no sistema desconhecido, aprender a gravar aula, aprender a baixar aula no YouTube, colocar link, fazer aqueles treinamentos todos de capacitação. E eu aqui imagino como é que foi isso para eles, né? Ainda outra fala, entrei em choque, pensando como poderia aprender um aluno diante de um computador quando estava em início de alfabetização, né? À primeira vista, pensei, o magistério não tem muito valor, e agora, como vamos desistir de ensinar as crianças dessa forma? Ainda outro docente diz, fiquei apavorado, porque quase não sabia de computador. Tampouco a maioria dos meus alunos não tem computador, nem celular, nem internet em casa, e a família não sabe como ajudar. Como isso vai acontecer? A pandemia expôs a precariedade de nossas escolas. Eu sabia que eu estava preparada para lidar com a tecnologia digital, mas não havia recurso na escola e nem os alunos. Cheguei a adoecer fisicamente diante desse estresse e fui para tratamento médico. Outro disse, foi difícil lidar com a resistência, o medo, as angústias de toda a comunidade escolar. Além disso, buscar meios e recursos dentro da comunidade precária para garantir que a escola pudesse continuar existindo. De uma forma ou de outra, tivemos que trazer a escola para dentro de casa. Tem espaço disponível para isso, e alterando toda a dinâmica familiar com prejuízo para nossas famílias. Minha casa virou uma sala de aula. Ficou tudo confuso. A pandemia atingiu muito todo o campo educacional.
As discussões sobre aderir ao ensino remoto foram muito difíceis. Temos agora que enfrentar o desafio da volta às aulas com todas essas restrições, com certo temor se vai dar certo. Quanto ao impacto da espiritualidade, não, na saúde mental desses docentes, temos que, algumas falas, no início foi de muita reflexão e de uma busca do eu interior. Vivenciamos tempo para desacelerar, tempo para refletir sobre o que é realmente importante em nossas vidas. Mudamos, e acredito que seja para melhor. Ver meus alunos todas as manhãs diante da tela era gratificante, passava muita energia. Outro diz, a pandemia mostrou que somos capazes de mudar, foi bom para a autoestima. Descobrimos que somos capazes, descobrimos o novo, saímos do comodismo. Aprendi muito pessoalmente e profissionalmente. Acredito que nem humanos, físicos universais. Terminando, não há espiritualidade que se sustente somente no eu, diz uma pessoa, um docente. Eu acredito que a prática da espiritualidade não pode se centrar em questões somente subjetivas e individuais. Ela precisa estar ligada a questões sociais historicamente construídas. Então, pelo que se conclui, os docentes, apesar das intempéries, se sentiram beneficiados e sacudidos para crescerem profissionalmente. Então, eu penso que merecem reconhecimento cada vez mais. Quando a gente pensa que o mundo ia desabar na cabeça deles, eles ressurgem das cinzas. E é isso que mantém os nossos docentes, é isso que mantém as nossas escolas, apesar de tudo. Então, é o que eu trouxe para vocês nesse tempo que eu disponho. Está dentro do horário? Certinho, perfeito. Então, tá bom. Muito obrigado, Célia. Passamos logo para o Tome, para ser presente aí, Tome, a fala é sua agora. Tá bem. Bom, boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Queria estender o meu cumprimento para o Reinaldo e para a Célia, e também o meu agradecimento pelo convite, por estar aqui essa noite conversando, debatendo com vocês com esse assunto bastante significativo, relevante. Bem, eu me chamo Tomi Akiragoto, sou professor, sou paulistano, moro atualmente em Uberlândia. Sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, sou formado em psicologia, fiz meu mestrado em ciências da religião e meu doutorado também em psicologia. Atualmente, então, eu sou docente do curso de psicologia, da pós-graduação da psicologia e também da pós-graduação da filosofia, do curso de filosofia. Bem, sobre a descrição, eu sou branco-amarelo, vamos dizer assim, descendente de japonês e italiano. Tenho o cabelo comprido, preto, estou com uma roupa, acho que não sei se é lilás, não sei se é roxo, sei lá como que é aqui. Hoje tem tanta tonalidade que a gente nem sabe qual que é a classificação aí objetiva das cores. Né? E estou no meu escritório. Né? Tem alguns livros e os quadros dos que eu considero meus mestres espirituais. Né? Bem, queria então passar então para minha fala,
Só um minutinho aqui, deixa eu só posicionar. Indo dizer que eu vou um pouco tratar do tema, né, a dimensão espiritual, os impactos na saúde em tempos de pandemia. Vou relacionar esse tema ao meu campo de pesquisa, vamos dizer assim, ao meu campo de investigação, de estudo. Tá? Então, eu não vou trabalhar mais concretamente como a Célia trabalhou. Eu, inclusive, imaginava, né, a Célia com uma vasta experiência no campo da educação, da psicologia. Né? Então, eu comecei comecei a pensar sobre o tema, eu já imaginei isso e fui pensando outros pontos, outras questões, justamente para nós podermos ampliar um pouco o tema. Bem, o que eu pensei em trazer um pouquinho aqui para vocês é justamente, vamos dizer assim, o que eu vou considerar como uma base ou como aquilo que está no contexto, né, desse tema. Né? Dessa questão da dimensão espiritual, dos impactos, né, da saúde, né, e no caso específico do professor. Bom, alguns pontos que são importantes ou esclarecentes de eu adentrar realmente na minha pequena reflexão. O primeiro ponto é justamente essa questão do termo espiritual, que a Célia já apresentou, né? Então, acho que isso é importante, essa polissemia, né, do espiritual. Então, eu quero que vocês levem em consideração a isso. Tá? O segundo ponto é a questão de que eu vou estar falando de um contexto, e esse contexto vai gerar, então, vamos dizer assim, vai promover um impacto não só na saúde, mas o impacto, vamos dizer, do modo como eu vou colocar aqui, na cultura ou na humanidade. Então, claro que, consequentemente, a saúde é uma das primeiras coisas a serem afetadas por esse impacto na humanidade, né? E um outro ponto é a questão do professor, né? Eu também não vou abordar tão diretamente o professor, mas vou entender que o professor faz parte, né, de um grupo, né, vamos dizer assim, que pertence a um grupo racional, científico. Né? Não é mais aquele professor, aquele do antigo, arcaico, no sentido de arcaico, né, significado daquele que guia, né, aquele que conduz para algum lugar, né, não é mais, nós não temos mais, vamos dizer assim, esse sentido, né, sentido já meio que perdeu a sua força. Hoje eu vejo que o professor está num contexto mais científico e técnico, mesmo que seja na questão formativa, mas é uma formação que hoje tem muito a ver com a questão científica e técnica. Então, seria, vamos dizer assim, uma espécie de preparação para que eu vou começar a dizer aqui para vocês. Bom, pensar em tempos de pandemia, né, que é o nosso ponto de partida aqui. Bom, pensar o nosso tempo de pandemia é pensar um tempo de crise. Tá? Vocês sabem muito bem, isso já é comum, né? Isso já até, de certa forma, já até batido, né? Falar que o termo crise significa perigo, né? Mas que significa também oportunidade. E isso não só, como colocam, né, no chinês, que é o que é mais falado aí, mas também no japonês, como também no grego, quer dizer, é um termo comum, né, de muitas culturas e que justamente indica ou significa um momento de perigo, um momento de atenção, né, um momento de parada, um momento de estagnação, um momento de conflito, mas que também para essas culturas, principalmente as arcaicas, né, as que têm um desenvolvimento mais arcaico, significa também oportunidade. Tá? Bom, essa nossa pandemia, né, ela poderia ser entendida, vamos dizer assim, no sentido mais objetivo da crise, não tão cultural, filosófico, né, como perigo e oportunidade, como uma espécie de crise circunstancial. Né? Por quê? Porque ela é caracterizada por uma aparição repentina, quer dizer, ninguém, de certa maneira, estava esperando isso, né, nesse momento. Então, tem aí o caráter de ser imprevista, né? Nos mobiliza para questões que são urgentes e emergentes, né?
produz um impacto, né, com um potencial de atingir comunidades, e aí isso a gente tem já presenciado há mais de um ano, né, e por conta de tudo isso é um grande perigo, né, nos coloca numa situação de muita atenção, de muito cuidado, né, mas que também nos projeta, ou pelo menos nos direciona, né, para oportunidades, né, para renovações, possíveis renovações. Tá? No entanto, no meu entendimento, essa pandemia deflagrou uma crise que já estava naquilo que eu vou considerar aqui no meu raciocínio, que já estava dentro de uma crise, ou seja, uma espécie de crise dentro da crise, ou seja, uma crise vital, uma crise da vida, uma crise de sentido. Mas o que eu vou entender por sentido aqui? Né? O que eu quero dizer quando eu falo crise da vida ou crise de sentido? Né? A palavra sentido é uma palavra, para nós aqui, bastante importante, bastante rica, né? Porque ela indica direção. Então, quando a gente diz assim, o sentido dessa rua, né, o sentido da vida, então o projeto, a direção que nós encaminhamos a nossa vida, ou a comunidade encaminha os seus grupos, né, e assim por diante, indica significado, né, então significado de vida, então sentido de vida também, ao mesmo tempo, tem essa conotação, e sentimento e sensibilidade, né, o sentido de algo, né, sentir algo, né? É uma palavra também como crise, como espiritualidade, né? Tem aí também muitos significados, né? Mas então, quais são essas crises, né? Ou quais são as crises, ou a crise que está dentro dessa crise que eu estou chamando de crise da vida, né? Bom, eu coloco como um primeiro, realmente, a que urge, né? Em primeira instância, é a crise de sentido propriamente dita. Uma crise que tem afetado, e aqui eu vou seguir um pouco o meu roteiro, um breve texto aqui, para eu não me perder, e também sou um pouco prolixo, ficar perdendo tempo. Né? Então, uma crise que tem afetado radicalmente a existência das pessoas de maneira coletiva e pessoal, ampliando a crise de sentido de vida, né? e uma crise sem precedentes. Nesse momento, mais que em qualquer outro, parece-nos ser extremamente importante retomar a questão do sentido da vida, em nossos dias, principalmente nesse período histórico, que se faz premente, então, aquela indagação radical dos tempos primevos, em que nunca pudemos fugir. Ou seja, a vida tem sentido? O sentido tem sido, desde os primórdios da humanidade, o modus do existir do humano. Não há uma vida sem um sentido. Se estamos no mundo, estamos condenados ao sentido, como acertadamente escreveu o filósofo francês Merleau-Ponty. Ainda, nosso viver humano é um viver como um náufrago. Relembrando aqui a metáfora do filósofo espanhol Ortega y Gasset, que ao viver buscamos incansavelmente algo para se agarrar, uma terra firme a alcançar na tentativa de se salvar, ou seja, na tentativa de dar ordem ao caos de nossa existência. Descrevendo essa situação, o filósofo nos diz, e aí eu cito aqui Ortega, observai os que vos rodeiam e vereis como avançam perdidos em sua vida. Vão como sonâmbulos, dentro de uma boa ou má sorte, sem ter a mais leve suspeita do que lhes acontece. Ouvi-los eis falar em fórmulas taxativas sobre si mesmos e sobre seu contorno, o que indicaria que possui ideias sobre tudo isso. Como ainda é atual isso, não? Como temos vivido uma vida repleta de certezas e opiniões sobre tudo. Porém, e aí continua a descrição de Ortega, se analisais superficialmente essas ideias, notareis que não refletem muito, nem pouco a realidade a que parece referir-se. E se aprofundais na análise, achareis que nem sequer pretendem ajustar-se a tal realidade. Ainda continua aqui, citando Ortega, pelo contrário, o indivíduo trata
com elas de interceptar sua própria visão do real, de sua vida mesma, porque a vida é inteiramente um caos onde a criatura está perdida. Bem, basta olharmos o caos de nosso cotidiano. Tá? E mesmo assim, né, podemos avançar aqui com o Ortega. Né? E cito novamente: o homem de mente lúcida é aquele que se liberta dessas ideias fantasmagóricas e olha de frente à vida, e se convence de que tudo nela é problemático, e se sente perdido. E com isso é a pura verdade, a saber que viver é sentir-se perdido. Quem o aceita já começou a encontrar-se, já começou a descobrir sua autêntica realidade, já está no firme. Instintivamente, como náufrago, buscará algo para se agarrar, e esse olhar trágico, peremptório, absolutamente veraz, lhe facultará por ordem no caos de sua vida. Estas são as únicas ideias verdadeiras, nos diz Ortega, as ideias dos náufragos. O resto é retórica, postura, íntima farsa. Quem não se sente de verdade perdido, perde-se inexoravelmente. É dizer, não se encontra jamais, não topa nunca com a própria realidade. A segunda crise, né, dentro dessa crise vital, dentro dessa crise deflagrada, né, vamos dizer assim, né, é a que eu coloco como crise da razão e crise das ciências. E é aqui que se encaixa, então, aqui que eu relaciono esse ponto que eu disse, né, do professor, então, né, da nossa formação científico-técnica, né, racional. Bem, em 1935, o matemático e filósofo Edmund Husserl, em uma de suas conferências sobre a então denominada crise das ciências europeias, explicitou uma série de questionamentos. Podemos falar seriamente em uma crise em nossas ciências? Podemos efetivamente falar de uma crise das ciências, dado o contínuo de seus êxitos? Podemos falar de crise das ciências exatas ou das ciências do espírito, hoje, né, chamadas de humanas? Podemos falar em crise da psicologia, uma vez que pretende ser uma ciência fundamental para as ciências humanas? Podemos ignorar o contraste entre cientificidade das ciências e a não cientificidade, por exemplo, da filosofia, né, ou das artes? Né? E na sequência de seus questionamentos sobre a crise das ciências, destacou como essa crise é resultado ou a expressão de uma crise radical da vida, da humanidade. Né? Então, sintetizou Husserl: na urgência de nossa vida, ouvimos: esta ciência nada tem a nos dizer. Ela exclui de modo inicial justamente as questões que, para os nossos desafortunados tempos, abandonados às mais fatídicas revoluções, são questões preementes. As questões acerca do sentido ou ausência de sentido de toda esta existência humana. Esta ciência naturalista, positivista, então, transformou os homens em meros fatos, ou seja, meras ciências de fatos fazem meros homens de fatos, já nos dizia Husserl. Né? Então, reparemos, né, no atual estado de nossa comunidade, que hoje é, então, europeia, porque é científica, é racional, de nossos dias, de muitos de nossos, não só conhecedores, né, vamos dizer assim, mas num amplo sentido desses conhecedores que estão sem rumo, né? Com conhecimento sem rumo, um saber sem fins, cheio de desencontros de conhecimento e ainda com sérias propostas, né? Propostas definitivas, explicativas, universalizantes. Né? O homem natural e particularmente o pesquisador da natureza, nos diz Husserl, né? Não está consciente dessas restrições. Ele não vê que a todos os seus resultados adere um índice determinado que manifesta o seu sentido. Que manifesta o seu sentido meramente relativo. O conhecimento perdeu sua unidade. Seu declínio é inegável. E aqui, parafraseando Husserl, podemos nos perguntar: como seria possível um conhecimento seguro, um estudo efetivo, quando há tantos, né, conhecedores, cientistas, né, vamos dizer assim, especialistas, né, e com tantas teorias,
certamente que ainda temos, né, certamente ainda temos, né, os congressos, os eventos, né, os debates, né, onde esses conhecedores, cientistas se encontram. Mas, infelizmente, né, como nos adverte Russell, não as suas teorias. Falta unidade de um espaço espiritual. Tá? Por que isso acontece? Porque o conhecimento científico natural se alicerçou única e exclusivamente sobre o processo de quantificação da natureza e depois reduziu o próprio ser humano a esse objetivismo fisicalista. Assim, a ciência dita hard, promoveu a ocultação do mundo das vivências mais originárias, a vida espiritual, a vida propriamente humana. Por fim, o saber científico não tem se mostrado mais capaz, ou plenamente capaz, como se pensa, de apontar respostas aos autênticos questionamentos do ser humano. Hoje, distantes dos náufragos, pois estão certos de si, porque o sentido foi substituído pela certeza das coisas, a esperança pela probabilidade, a finitude pela infinitude, uma infinitude que nos faz perder de vista o horizonte tão desejado, de animais que éramos outrora, Homo neanderthalis, por exemplo, nos tornamos animais racionais, Homo sapiens, que procuram agora, como homens da ciência, Homo científicos, encontrar a derradeira felicidade ao tentar controlar a vida, ao enganar a morte. Na maioria das vezes, o saber científico naturalista tem assumido a autoridade do saber, universalizante, e da verdade de todas as coisas, das que são e das que não são, colocando-se, desse modo, como o único conhecimento das esferas da experiência humana. A ciência não pode ter a última palavra sobre as coisas, claro, porque comenta Russell, e aí eu cito novamente Russell, imperfeitas são todas as ciências, mesmo as muito admiradas ciências exatas, são incompletas como o horizonte infinito de problemas por solucionar diante delas. Vários defeitos na sua doutrina já formada, aparecendo por vezes restos da obscuridade ou imperfeições na ordem sistemática das provas e das teorias. Fim de citação. Na insistência da unilateralidade do saber científico, a insistência na unilateralidade do saber científico conduz-nos à ruína de nosso próprio existir humano no mundo e com os outros. Esta questão permeia o culto que se assumiu do saber científico, que, consequentemente, espera a palavra final sobre toda a razão e desrazão da vida. E aí cito novamente Russell. A mera ciência dos corpos, obviamente, não tem nada a nos dizer sobre isso, porque abstrai de tudo o que é subjetivo. Fim da citação. Decapitou-se lentamente a vida, uma vida doadora de sentido, sendo erguida, então, no bojo de nossos dias, apenas a vida material, física, biológica, quantitativa, objetiva. Cabe ressaltar que não estou aqui, claro, colocando em dúvidas ou mesmo desconfiando da cientificidade da ciência, tem nada a ver com negacionismo. Por ali, digamos, está tudo indo muito bem, né? Estamos aqui, estamos tendo esse encontro, então, sobre isso está tudo ótimo, está tudo prosperando. Tá? Ou como o próprio Russell se posicionou, e aí cito novamente, nenhuma pessoa razoável duvidará da verdade objetiva ou da probabilidade objetivamente fundada das teorias maravilhosas da matemática e das ciências naturais. Mas o que estou trazendo aqui à discussão é o lugar dessa cientificidade dita genuína, e o modo como nossa ciência definiu, ou consequentemente, o nosso papel, a nossa atuação nessa ciência, definiu como tarefa. E, com isso, conformou sua metodologia, principalmente em relação ao humano, em algo que podemos questionar. Pode-se pensar com toda seriedade, e aqui eu estou me pautando, claro, nessa análise, nessas reflexões de Russell, que não existiu e jamais existirá uma ciência objetiva sobre o espírito, uma teoria objetiva sobre a alma,
sendo objetiva no sentido de atribuir às almas e às comunidades, né, uma existência uma existência no âmbito do tempo e do espaço. Isso significa que o saber da vida, por exemplo, aquele saber do sentido, das questões primeiras, do amor e do ódio, das contradições, da alegria e do entusiasmo, do desencanto e da esperança, tudo que vivemos como humanos, tem sido substituído pelo saber objetivo, científico objetivo, da técnica. A vida tem sido compreendida muito mais a partir do saber da vida biológica, da vida psicofísica, dos comportamentos, o saber da vida compreendida como um aglomerado de moléculas e partículas. Lembremos que a vida nem mesmo foi apreendida e entendida definitivamente pela biologia, pela química, pela física, ou mesmo pela psicologia. A vida tem escapado a tudo isso. A vida, como nos descreveu o filósofo francês Michel Henry, se sente, aqui cito, se sente e se experimenta a si mesmo, de modo que não há nada nela que não se experimente e não sinta. A vida, sim, é autoevidente, manifesta por ela mesma, não se limita como um objeto dessas ciências. Como disse, nem mesmo conseguem acertadamente nos dizer ao certo o que é a vida. A vida deve ser compreendida naquilo que a faz ser vida, ou seja, uma vida cujas atividades, e aqui cito Russell, possui fins, que cria formas espirituais, vida criadora de cultura, em um sentido mais amplo, em uma unidade histórica, religiosa, de valores, de comunidades, e assim por diante. Então, se olharmos para o saber científico, não é esse saber que permite ao cientista o saber propriamente científico contido no livro, mas o saber da vida conduz o saber mover as mãos, o saber virar os olhos, o saber pensar, ou seja, o próprio saber da vida permite ao próprio cientista adquirir o saber científico do livro. Então, vejo que não é a ciência que promove a vida, mas é a vida que promove a ciência. Como fica a psicologia aí, né? Sabemos que, ao se constituir como ciência, e principalmente naturalística, diversos filósofos, cientistas, literatos, denunciaram certas inconsistências epistemológicas e metodológicas da psicologia ao assumir o método científico positivista naturalista. Foi nomeada por muitos, então, de psicologia sem alma. Lembrando Hoffing, Edith Stein, um filósofo brasileiro como Raimundo Farias Brito. Em síntese, a psicologia reduziu a vida psíquica à própria... em síntese, a psicologia reduziu a vida psíquica à própria vida humana, que é uma vida doadora de sentido, uma vida espiritual, em uma vida biológica, ou psicobiológica, ou psicofísica, com descrições carregadas de conceitos físicos, materialistas, psicofísicos, consequentemente, estabelecidas a partir de conexões causais naturais. Uma vida psíquica caracterizada por uma constante relação, é uma vida psíquica caracterizada, então, por uma constante relação entre impressões, ou seja, daquilo que vem de fora, do mundo, da exterioridade, e de reações, de comportamentos, cognições que são tomadas para o mundo. Uma vida psíquica natural, ingênua, no sentido de ser uma vida passiva, uma vida que funciona via estímulos, funciona impressões, que tem um mundo que se impressiona, ou seja, é dependente de um mundo que então a faz agir, que a faz mover, que só pode reagir, responder ao mundo. Uma vida psíquica que depende do mundo nesse sentido, condicionada às condições exteriores. Não há aqui interioridade, ou seja, uma vida psíquica, não há aqui uma interioridade, uma vida psíquica que tenha liberdade. Todavia, será possível estabelecer o biológico, natural,
ingênuo para se alcançar o conhecimento do psicológico humano, do subjetivo, da interioridade, da vida mesma, aquela que é vivida, que é sentida com sentido? Penso que não, porque a natureza, por essência, e aqui nos diz Husserl, é uma simples existência fatual, e com isso, fato da simples experiência externa. O que se pretende com essa ideia, continua Husserl, é o irrealizável. E aí cito: explicar o psíquico pelo físico, o espírito pela matéria, o consciente pelo inconsciente. Ainda mais, uma ideia que deixa pouco espaço para se pensar em um humano que se pode decidir livremente em relação ao mundo circundante, já que ele funciona via impressão e reação. Um humano livre em suas possibilidades de se configurar racional e espiritualmente. A psicologia natural ingênua, no meu entender, nos conduziu a um esquecimento do espírito, a favor de um reinante objetivismo, e com isso tem desconsiderado a presença espiritual da existência humana, aceita, em grande parte, apenas um único sentido. Somente admitem como verdadeiro aquilo que é objetivamente verificável, quantificável. Husserl nos chama a atenção que essa situação atual das ciências requer reflexões radicais. E aí cito Husserl novamente. No fundo, elas perderam a grande fé em si mesmas, em seu significado absoluto. Fim da citação. Ainda, o homem moderno de hoje, e aí continua o Husserl, não vê na ciência e na nova cultura por ela formada, e cito, como o homem moderno do iluminismo, a auto-objetivação da razão humana, nem a função universal criada pela humanidade de tornar possível uma vida verdadeiramente gratificante, uma vida individual e social baseada em uma razão prática. E dessa maneira, e aí finalizo aqui a citação do Husserl, vivemos, portanto, em geral, em um mundo que se tornou incompreensível. Perguntamo-nos, em vão, sobre a sua finalidade, sobre o seu significado, outrora tão indubitável, porque era reconhecido pelo entendimento e pela vontade. Não é isso que temos vivido na psicologia? Penso, nesse sentido, que a psicologia urge por renovação. E aqui eu vou trazer a ideia de renovação que o Husserl coloca em um dos seus escritos, dos anos 20, que foi enviado para o Japão, para uma revista japonesa, onde o Husserl diz: renovação é o grito de chamada geral no nosso doloroso presente. E assim nos adverte, nos avisa o filósofo das coisas mesmas, que esperava que algo novo deve suceder em nós, dizia o Husserl, e através de nós próprios, através de nós enquanto membros da humanidade vivendo nesse sujeitos de vontade livre, não apenas respondentes, reativos, reagimos e sofremos as ações do mundo circundante, mas que, ao mesmo tempo... Oi. Só para te orientar, 10 minutos, tá? Tá joia, obrigado. Então, como continua Husserl, e aí cito novamente, não podemos agir racionalmente, não estão em nosso poder a racionalidade e a nossa excelência. Penso que precisamos de uma renovação da cultura, da humanidade e principalmente da cultura científica, uma nova reorientação das ciências, restabelecendo as questões referentes ao sentido da existência humana. Essa nova reflexão abre-nos, principalmente aqui a questão tendo como ponto de partida, que é do Husserl, abre-nos a possibilidade de encontrar um humano mais que natural, um humano sobrenatural. E aí no sentido aqui, claro, não no sentido comum, no sentido próprio aqui da minha fala, ou seja, não de uma vida psíquica única e exclusivamente pautada na condição ingênua natural, objetivante, naturalizada, mas também
pela dimensão espiritual. Uma vida psíquica liberta. Uma vida psíquica guiada também por, entre aspas, desde dentro, como nos dizia a filósofa Edith Stein. Mesmo o ser humano estando inserido no espaço-tempo objetivo, como o nosso corpo físico, e a nossa parte da nossa vida psíquica, sendo ainda um ser vivo, portador de uma vida sensível, como o nosso corpo vivo, estendendo-se a uma vida psíquica reativa, como poderíamos dizer assim, nossa vida psíquica animal, similar à vida animal, a ser colocada no cérebro, porque vivemos hoje a chamada era do cérebro, uma espécie de neurocentrismo, e assim consequentemente, submetidos a leis causais da natureza física. Há, todavia, certa autonomia psicológica, pois na vida psíquica há uma regulação que transcende os dados sensíveis recebidos pelo corpo, pelo mundo. Há uma estrutura de uma consciência liberta. E aqui cito Russell: nem toda funcionalidade legalmente regulada na esfera factual é causalidade. O fluxo da vida psíquica tem a sua unidade em si mesma, por necessidade eidética, essencial. A vida psíquica é um fluxo. Obviamente, portanto, falta nela qualquer coisa análoga à forma espacial, enquanto forma de realidades que existem de modo possivelmente inalterado. Fim de citação. É nesse sentido que fracassam a pretensão das tentativas da universalização de teorias explicativas, naturalísticas, universalizantes, porque não conseguem abordar de maneira adequada a complexidade, paradoxo, do fenômeno humano, ou seja, levando em consideração aquilo que é propriamente humano, a sua dimensão espiritual, tratando apenas do ponto de vista da dependência causal, das leis causais. Abre-se, inaugura-se, então, uma renovada possibilidade de uma psicologia destinada a subministrar o órgão fundamental de conhecimentos baseado propriamente em um saber cientificamente rigoroso, estabelecendo-se como ponto de partida a orientação personalista, como entendeu Russell, ou seja, uma orientação científico-racional que considera a pessoa como espiritual, como humana, como transcendental. A orientação personalista é aquela que se guia não pelos nexos causais que diz respeito à orientação naturalista. Não nega, ela não nega, mas ela não se orienta pela base naturalística, mas sim pelos nexos finalistas, teleológicos, ou melhor, pelos motivos, pelo sentido. Nós humanos estamos vivendo em um mundo, nós humanos vivemos em um mundo portadores de qualidades subjetivas. São sentimentos, valores, juízos, projetos, que mantêm uma relação, que estabelecem uma relação, não apenas de impressões e respostas, mas de motivação com o mundo, com as coisas do mundo, e principalmente com os outros, outros humanos. Assim, ao escutarmos o som de um violino, por exemplo, não nos damos conta dos estímulos sonoros. Para isso precisamos de aparelhos, de técnicas, de instrumentos, mas, de maneira originária, ao escutar um violino, é-nos dado o som, sua beleza, sua graça, seu agrado, ou mesmo seu desagrado. Temos, por assim dizer, as emoções, os sentimentos, as lembranças, as decisões, os valores, a religiosidade, a transcendência, o sagrado, etc. Depois, ainda, está-nos dada a possibilidade de pensar e de questionar e perguntar: que som é este? De onde vem? E, por fim, querer aprender a tocar, a manusear aquele instrumento, ou seja, de agir. Algo similar acontece com os atos do desejo, também com os atos práticos. Então, isso não está apenas na esfera dos afetos, vamos dizer assim. Observem
E não temos apenas aqui, nesse exemplo, uma relação causal entre coisas como se fôssemos uma realidade na natureza objetivada, mas sim uma relação de motivação, cujas coisas e os outros que nos manifestam não são meras coisas físicas, mas são coisas que significam, são outros humanos que nós, são outros humanos como nós, desculpe, que podemos vivenciar no nós. Uma pessoa pode ser interrompida e desistir de seu raciocínio, por exemplo, ao receber um telefonema urgente, bem diferente daquele que é interrompido devido a um relâmpago, um raio que caiu sobre sua casa. Enquanto um é interrompido por uma motivação, o outro é interrompido por algo real causal. E aqui cito Russell. Costumamos dizer, explica Russell, fui determinado pelo meu amigo. Fiz isso porque ele o fez e etc. Mas, em verdade, as motivações não são causalidades. Eu me deixei ser determinado não pelo meu amigo, mas pela minha representação de meu amigo, pelo meu pensá-lo, e pensar a determinação de seu fazer. E determinar aqui não significa causar no sentido da natureza, mas motivar. Um eu penso foi motivado por um outro eu penso. Em nossa tomada de decisão, continua Russell, ela é motivada pelo percebido, pelo representado, pelo pensado desta ou daquela maneira. E assim, no exemplo, o meu amigo como tal, apreendido desta e daquela maneira. Temos claro, pelo menos tentei aqui, deixar claro, por assim dizer, que cabe ao psicólogo, ao cientista, ao psicólogo como cientista, como profissional, fundamentalmente, a elevação de seu conhecimento à compreensão das conexões da motivação. Mesmo que exista ainda resistências, vamos dizer assim, forças, que partem da visão ou da orientação naturalista, que muitas vezes não percebem que tratam de decisões teóricas, e ainda com restrições metódicas. Eis que surge-nos aqui a possibilidade de uma nova ciência psicológica vocacionada na tarefa de recuperar o autêntico ser do humano, na sua condição mais própria de humano, de pessoa, e capaz de conhecer rigorosamente sua natureza pessoal, espiritual, comunitária de nossa humanidade. É uma ciência psicológica que, a partir de uma racionalidade e de um método rigoroso, pode alcançar leis do humano, não, claro, aquelas leis causais, mas essas leis dos motivos, vamos dizer assim, que dão sustentação, que têm sustentação e nos dão sustentação a uma clarificação racional do fato empírico psicológico, e clarifica que a vida humana, como é constituída, não apenas como corpo físico, organismo, psicofísico, mas também por atos racionais, valorativos, espirituais, por assim dizer. Claro, também por atos práticos. Lembremos que o sentido é o resultado dos atos espirituais humanos. Temos uma vida que tem condições de tomar decisões, onde nós temos condições de tomar decisões de um modo ativo. E, claro, nesse sentido, muitas vezes não precisamos de teorias. Isso é algo imediato, que possui um transfundo afetivo, que forma as nossas habitualidades, a tradição, a cultura, tudo isso por força da vontade. Não estamos, como diz o Russell, abandonados passiva e não livremente aos nossos impulsos, às nossas tendências, essas impressões, e cito aqui, de sermos movidos afetivamente. Temos a peculiaridade essencial, a partir do nosso centro, a partir da nossa consciência, a partir da nossa existência, de pensar, refletir de modo livre e ativo a nossa experiência no mundo circundante. É nesse processo que adentram a psicologia e os psicólogos. Mais ainda nesse momento marcado pela aparição do SARS-CoV-2, comumente chamado de Covid-19, um coronavírus que tem, como temos vivido, atingido diversos países em poucos meses, levando uma pandemia global, como é classificado, conduzindo a humanidade a um momento histórico ímpar,
repletos de desafio. Temos vivido, então, não só uma crise vital, como tratamos aqui, causada por essa crise da ciência, crise da razão, e seus diversos sintomas, como eu tentei aqui brevemente destacar. Mas, atualmente, e sobretudo, com a mobilização causada pelo Covid-19. Temos vivido uma crise da própria vida, ou seja, uma crise dentro da crise, uma crise humanitária que tem afetado radicalmente a existência das pessoas de maneira coletiva e pessoal, ampliando a crise de sentido de vida, e, como eu disse, sem precedentes. Por isso, gostaria de encerrar dizendo que poderíamos, como psicólogos, professores, cientistas, conhecedores, com razão e vontade livre, acolher a responsabilidade pessoal pelo nosso verdadeiro modo de ser próprio, ou seja, ser pessoa humana, considerar todas as nossas dimensões, as dimensões da nossa humanidade. Somente assim poderemos assumir cada vez mais um esforço infinito de conquistar a razão de um humano pleno, subjetivo, visando nesse esforço racional, como nos ensinou Russell, guiar e não doutrinar, no intuito de mostrar e descrever aquilo que se vê na existência vivida. Fim da citação. Porque, enfim, calcular o percurso do mundo não significa compreendê-lo. Entendo que somente como portadores dessa tarefa que teremos chances de construir uma autêntica psicologia, aquela que genuinamente possa dizer algo de próprio ao humano, recolhendo saberes dele, sobre ele, e contribuindo, assim, decisivamente com a humanidade. Poderemos, assim, dizer aos nossos contemporâneos e àqueles que estão por vir, e aqui parafraseando Gadamer, que o sentido ainda existe. Eis a tarefa da ciência, da psicologia e, no meu entendimento, a missão do psicólogo, que, como nos disse Russell, somos funcionários da humanidade. Estamos a serviço do humano. E que só podemos ter como meta, como fins, a autêntica humanidade, o sentido originário daquilo que chamamos de cultura humanística. E, por fim, termino aqui com uma citação do Russell. Porque tudo parte de nós. Desculpe, vou recomeçar. Porque tudo parte de nós, homens vivos, que levantamos questões teoréticas, e nós próprios somos pessoas, e temos no nosso mundo comum o tema para todos os temas, para todas as indagações possíveis, e, por conseguinte, também para as últimas e supremas questões do humano. Obrigado. Muito obrigado, Tomi. Muito obrigado, Célia, pelas falas. Um pouco engasgo, porque eu tive que acelerar a leitura. Gente, para quem chegou aí, depois da atividade já ter começado, lembrando que a gente está aqui no encontro virtual do CRP, organizado pela Clerote, a Comissão de Orientação e Psicologia de Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outras Tradições. E a gente está discutindo aqui a dimensão espiritual e a saúde dos professores e das professoras em tempo de pandemia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui no chat, tá? Para ajudar a gente, contribuir, algum comentário. Se alguém quiser fazer pessoalmente aqui na fala, levanta a mãozinha. Para quem não sabe aí mexer direito no Zoom, a mãozinha tá aí embaixo aí nessa carinha, reactions, né? Se vocês apertarem nela, tem a mãozinha para vocês levantarem, tá? Quem quiser falar pessoalmente. Eu vou dar um pontapé inicial aqui para aquecer a conversa, enquanto os nossos convidados aí vão se animando também, né? E aí, eu não sei se é bem uma pergunta ou uma reflexão que eu fiz a partir da fala dos dois,
que eu vou devolver para vocês e vocês reagirem aí, né? Acho que a Célia falou uma coisa que vai orientar um pouco o meu discurso aqui, né? Que é a questão de como que a violência vai tomando as relações, né? Porque essa fala da Célia, eu acho que se agarra muito no que o Tommy traz, quando ele fala da crise dentro da crise. Assim, parece que a pandemia é uma materialização dessa crise de sentido humano, né? E essa violência parece que também é um produto dessa falta de sentido humano, né? E aí a Célia fala de uma coisa que me lembrou um livro, né? Que é um livro medieval ainda, né? De um místico medieval chamado Miguel de Molinos, que é o Guia Espiritual, né? Quando a Célia fala que assim, essa incursão à nossa espiritualidade precisa de um tutor, assim, né? A gente não dá para fazer isso de forma espontânea, né? É preciso que a gente seja conduzido nisso, né? E aí eu pensei, toda essa situação, né, de crise que nos coloca diante de uma indagação sobre a nossa condição humana, né, vai fazer necessariamente, exatamente pensando no que o Tommy falou da crise como também oportunidade, vai fazer necessariamente que esse lugar do magistério seja ressignificado, né? Estou falando especificamente do lugar do magistério por ser a nossa temática, né? Tudo está tendo que ser ressignificado, né? E aí eu fico aí a pergunta, né, para vocês assim reagirem. Quem seria esse guia? Quem nos conduziria nessa ressignificação de sentido, né? Quem ou o quê, né? Então, para vocês. Pode ir, Célia. Olha, quando eu falei sobre essa tutoria, eu lembro da Edith Stein, quando Edith Stein diz que o ser humano é pleno de capacidades, mas, no princípio, ele precisa de uma tutoria para desdobrar essas capacidades, para que ele depois consiga uma autonomia suficiente para, vamos dizer assim, tutoriar outros nesse desenvolvimento. Aí está colocado, na verdade, o valor do magistério, sabe? E que quando eu estudei Stein, eu tive assim, fiquei pensando, meu Deus, a formação docente. Eu acho que a gente começa lá na formação docente, eu não sei quantos professores formados, se é um contingente significativo ou não, que estudam e que têm conhecimento desse tipo, do que era o ser humano, na verdade. Assim, com quem ele trabalha, com quem ele mantém contato, assim, por quem ele responde, ele é responsável. Então, eu fico pensando o seguinte, quem vai fazer isso? Quando eu penso nos educandos, né, nos alunos, quem vai fazer isso são os professores. Quem vai fazer isso com os professores? Como dizia não sei como é que chama, o educador. Quem educa o educador? Não é? Então, a gente começa a ir lá na formação. É uma formação que tem muita, talvez nem tanta técnica, mas tem muito conteúdo, mas conteúdos que são desarticulados muitas vezes e que carecem de uma fundamentação filosófica. E isso é uma sequela também num período em que até a filosofia saiu da escola, né? Ela ficou lá, condenada, e depois foi voltando aos poucos, mas ainda é uma filosofia que historia as coisas e não discute, né, faz uma reflexão mais profunda, para que esse professor olhe o aluno dele como aquele que vai responder a esse dever de ajudar o outro a tornar-se pessoa.
Então, é isso. Então, eu penso como um dominó. Você mexe uma pedra, vai batendo nas outras. Né? Na formação do professor tem isso. Eu não posso dizer dos pais, mas o professor. Ainda outro dia eu estava orientando, não, tem umas ideias para uma médica que quer fazer um trabalho sobre o desenvolvimento dos pais, porque ela vê muita coisa na pediatria, que é o desconhecimento dos pais sobre o que é o ser humano, e a gente vê que não só no magistério, mas até na medicina, né? Nas famílias, né? Às vezes você está na escola como aluno, você nem sabe o que a família está passando. A gente tem uma desvinculação muito grande nessas coisas que são indissolúveis, mas a gente tenta separar. Então, é isso. Essa reconfiguração, né, das funções do magistério, essa forma de olhar e de operar, isso aí está nas mãos de uma formação realmente voltada para o homem integral, para esse homem tridimensional, como diz Einstein, como pesquisou Renato Yost nas nossas andanças da terapia, e que, assim, com esse autoconhecimento, o professor vai ter essa relação empática, produtiva com seu aluno. E ele vai fazer essa renovação que o Reinaldo estava dizendo aí, com muito mais propriedade, com muito mais autenticidade e conhecimento mesmo de causa. Eu penso isso. Reinaldo, eu penso que, como você mesmo disse, né, a gente tratou aqui inicialmente nas nossas falas, que essa crise, a pandemia, ela, na verdade, deflagrou aquilo que se vivia, vamos dizer assim, em pequenos grupos, individualmente. No caso dos professores, olha, tem milhares de trabalhos de estresse de professor, de adoecimento do professor, né? Olha quanto, mas isso sempre ficou naquele âmbito mais de um grupo, de uma região, de um momento. Eu acho que a pandemia promoveu? Ela promoveu todos, ninguém escapou. Não é mais só de um grupo, não é mais só de um professor, não é mais só aquele professor daquele colégio, aquele grupo de professores de tal colégio, de tal universidade. Eu acho que aí, como pandemia, isso se tornou realmente um fato para todos, um fato vivido para todos, não um fato apenas objetivado, um fato vivido para todos. Isso, no meu entendimento, né, que é o contexto aqui que eu quis tratar, revelou de maneira, talvez, mesmo que de maneira intuitiva, de que não é o saber que conduz a vida. E muitas vezes nós, como professores, que é isso que a Célia disse, né, esse excesso de informação, esse excesso de objetivação, um excesso de coisas que nós mesmos não fazemos na nossa vida. E nós mesmos não aplicamos no nosso cotidiano. E coisas que, às vezes, se passa, pessoas que passam anos, se aposentam falando uma coisa que nunca nem chegou perto daquilo. Com a pandemia, no meu entendimento, o que acabou acontecendo? O saber não pôde mais conduzir a vida, porque olha o que o saber tem feito. O saber tem nos colocado à mercê da vida, na verdade, porque todo conhecimento, mesmo mais científico hoje, está sendo relativo, não tem conclusões finais, não tem decisões finais, é tudo sempre assim, primeiro X, depois Y, depois não sei o quê, depois primeiro não sei o que lá. Como é a ciência mesmo, porque a ciência é isso, né? A ciência é questionamento, a ciência é movimento, a ciência é constante dúvida, problematização, descobertas, redescobertas, né? E assim vai. No entanto, isso acabou sendo vivido, como bem o Russell tratou nos seus últimos escritos da crise das ciências europeias, isso acabou como positivismo, né? De certa maneira, se tornando algo objetivado. O próprio conhecimento não é mais vivido, ele é apenas para ser ele é instrumentalizado. Então, a gente sabe muito bem disso, quem é professor, desde das primeiras séries até na universidade, você tem que cumprir um tal conteúdo programático,
Exato. Ele de forma quantitativa, que você já tem que fazer uma previsão que aquele assunto vai esgotar naquela 1 hora. Ele é previsto, quer dizer, com qualquer indivíduo, com qualquer singularidade. Uma singularidade plural dentro de uma sala, que tem ali famílias diversas, que vêm de bairros diversos, que tem mentalidade diversas, e que você já faz uma previsão enquanto docente, de certa forma, uma espécie de onipotência, no meu entendimento, objetivante, que você tem que dizer assim, olha, então você tem que colocar aí esse conteúdo, não sei se esse conteúdo vai, muitas vezes, levar o semestre inteiro, porque às vezes é preciso aquilo ir para uma outra direção, e não aquilo que se pretende, que aquele grupo seleto decidiu que aquelas pessoas têm que saber aquilo. Então é um sabe, não sabe, não sabe, é um saber sobre saber sobre saber, que vai substituindo a todo momento a vida. E a pandemia fez o quê? A pandemia fez a gente ficar igual naquele conto, né? Aquele conto de fadas, o rei pelado, sabe? Eu acho que o rei já estava pelado há muito tempo. Só que está todo mundo vendo a roupa do rei. Então, esse adoecimento, o Reinaldo, já estava lá, quer dizer, mas ninguém assumindo, né? Como isso foi pandêmico, quer dizer, como isso afetou de maneira radical, sem poder escapar, porque ficamos, em alguns momentos, inclusive, enclausurados dentro de casa, isso realmente inverteu, se mostrou que a vida é muito mais que o saber. A saúde é muito mais do que não ter doença. Eu não tenho tanta experiência, só para terminar, não tenho tanta experiência assim, em termos hospitalares e tal, mas já conduzi algumas iniciações científicas, TCC, sobre esses assuntos, por exemplo, pacientes terminais. É comum relatos de pessoas que estão morrendo por um adoecimento orgânico, câncer terminal, coisas assim, e pessoas que morrem saudáveis. Primeiro porque conseguem se entregar. Entregar para a morte, entregar a sua vida. É extremamente difícil. Às vezes a gente não consegue entregar uma camisa, doar uma camisa, doar um livro. Imagina a própria vida. Depois, se abre um sentido para além daquela doença. E no meu entendimento, não tem explicação isso. Isso tem a ver com o que o Russell mesmo coloca, são orientações, são motivos que se dão. Tem a ver com sentido, não tem uma coisa causal que você diz, porque veio de uma família assim, teve não sei o quê, acontece isso, então vamos criar uma regra para todo mundo que estiver nessa situação, que é o que normalmente a gente tende a esse processo de universalizante, para a saúde e para a doença, que no final das contas, no meu entendimento, nos tira essa dimensão espiritual criativa, livre, de possibilidades. E isso, eu acho que quando nós somos decapitados disso, e aí por isso que eu enfatizei o espiritual e deixei, vamos dizer assim, na temática, né? Quando nós somos tirados, né, no campo do saber, da profissão, dessa nossa dimensão espiritual, que não é aquela prevista, causal e tal, e que nos conduz desde da nossa decisão, razão, a nossa liberdade, a nossa vontade, até a religiosidade, até alguma coisa que transcende tudo isso para alguma coisa maior, que normalmente se chama de sagrado, quando nós somos decapitados de tudo isso, nós estamos doentes. Isso aí. A gente tem aqui alguns comentários, não são perguntas, eu vou ler, né? O Cássio Silveira colocou aqui para a gente. Creio que este guia que o professor Reinaldo se refere ao referencial de valores que temos. Nossa cosmovisão, nosso entendimento sobre o homem. Né? E o Lucas Bianconi lembrou aqui do professor Raimundo de Faria Brito, né? Que diz que apenas sob o domínio de um grande ideal o homem poderia elevar-se diante do materialismo. Né? Eu estava dando aula quarta-feira, ontem, né, aqui, e trabalhando um texto do Erich Fromm, daquele livro O Medo à Liberdade, né?
E eu terminei a aula com uma frase que tem lá dentro do livro que fala assim: é preciso resgatar a criança né, que tem dentro do adulto, né? E aí eu lembrei logo de Jesus falando: vende a minhas criancinhas, né? O reino de Deus é das crianças, né? E isso me remete muito a essa ideia de que assim, a infância é como esse lugar de um momento onde a gente vive a experiência mesmo, né? Sem essas mediações aí todas que acabam nos fazendo com que a gente se perca dentro do mundo, né? A gente já está indo para o nosso final, e aí eu queria deixar então aberto aqui agora para a Célia e para o Tony fazer as considerações finais deles, né? E aí depois a gente encerra. Então, eu estava pensando aqui que nunca, pelo menos que eu tenha vivenciado isso, nunca a ciência foi tão colocada à prova, porque, em verdade, ninguém sabia e continua não sabendo muito de nada dessa epidemia. Cada hora vinha uma informação, cada hora tinha alguma coisa, e entrando outras questões no meio, mas a verdade é que todos nós estamos olhando. O que é isso? Né? Como é que se trata disso? De onde vem isso? Então, tudo aquilo que foi desenvolvido até hoje, de repente, a gente ficou assim, de joelhos, sem responder a essa pandemia. E até hoje, apesar das vacinas, a gente sabe que tem muita coisa a discutir, a fazer uma reflexão em torno disso. Então, a gente vê que essa questão da crise das ciências, como o professor Tommy fala, a gente viveu assim, recentemente uma crise da ciência médica, né? Tão visível, tão avançada, né? As pessoas põem o coração dos outros para fora e tudo mais, e, na verdade, uma pandemia vem e coloca todo mundo de joelhos. Muito isso aí, sabe? Então, foi uma oportunidade boa estar aqui falando mais um pouco, aprendendo mais um pouco, e foi uma oportunidade boa para mim ouvir os professores que eu ainda não tinha tido oportunidade de ouvir, para ver como é que eles enfrentaram isso. Para mim foi muito interessante. Eu ficava imaginando assim, mas não sabia como, né? E então foi um enriquecimento, foi alguma coisa a mais para mim. Estar aqui também com o professor Tom, que sempre é muito bom, estar aqui com o professor Reinaldo, para mim foi enriquecedor. E eu agradeço a participação de vocês, dos nossos colegas que estão aí participando conosco, e até uma próxima oportunidade. Estamos sempre por aí, né? Tentando fazer alguma coisa para melhorar esse mundo. Muito obrigado, Célia. Tome suas considerações. Então, você relacionando aí a questão da criança, né, a questão da inocência, né, no sentido de que a pureza, né, no sentido dessa espontaneidade, né, e é aí mesmo que nós temos a manifestação mais, vamos dizer assim, autêntico e pleno do ser humano, né, mas que por isso que eu quis trazer um pouco dessa nossa cultura objetivante, e não é no sentido de desmérito, no sentido de dizer assim, para isso não serve e tal, não sei o quê. Porque, inclusive, eu costumo dar um exemplo em sala de aula, os meus alunos conhecem bem, né? Eu acabo tendo que, bom, antes da pandemia, né? Viajava muito para lá e para cá por conta de ou palestra, não sei o quê, eventos, né, e tal, e muitas vezes tem que fazer isso de avião. E eu não sou muito chegado em voar de avião, né? Não tenho não sou muito fã disso, né? Mas digo sempre, olha, se eu para subir no avião, os pilotos, eles têm que ser positivistas. Eles lidam com leis causais, porque se chegar os pilotos e falarem assim, nós somos fenomenólogos, a filosofia que eu sigo, né? Somos especialistas em Rússia, eu sou o primeiro a não subir no avião, porque ali, numa decisão ali do avião, ele não pode parar e falar assim, ser ou não ser, eis a questão, porque aí já era todo mundo, né? Como se diz aí no cotidiano, o avião caiu já. Na hora que ele for
começar a pensar o que é o ser, já nem existe mais. Já não é. O ser voltou ao nada. Né? Bom, então, acho que, no entanto, quando diz respeito, no caso, à psicologia, a psicologia é muito mais que psicofísica, né? É muito mais que algo orgânico, não é que não tem a ver, mas é muito mais que isso, né? Então eu vejo que a importância da psicologia assumir cada vez mais, eu acho que o seu trabalho, Reinaldo, do Guaraci e dos outros, né, companheiros aí que estão aí na lida com o grupo de trabalho, né? É importante, por quê? Porque a gente sabe muito bem que a psicologia, nessa origem, vamos dizer assim, posição objetivista, naturalizante, quantitativa, ela realmente decapitou o ser humano em muitos sentidos. Ela pode ter trazido muitas coisas e traz muitas coisas positivas, mas eu acho que aquilo que diz respeito, naquilo que a gente chama de humanidade, eu acho que tem falhado. E aí essa falha não está só na psicologia, está na educação e assim por diante. Por quê? Porque hoje parece que o sentido, e aí eu quis trazer também isso um pouco na minha fala, parece que o sentido hoje é vivido de maneira científica objetiva. Veja, a audiência que nós tivemos durante toda essa pandemia, em qualquer meio de comunicação, quando essa audiência ficou objetivando morte, dando número, dando uma objetivação. E cadê a informação? Cadê o saber? Cadê a própria vida? Isso ficou esquecido. Interessava muito mais a coisa objetiva. Então, eu vejo que a criança, ela tem toda essa espontaneidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos, né, vivido, e aí essa criança está vivendo numa cultura que eu acho que, como o próprio Russell disse, precisa ser renovada. Precisa ser renovada pelo humano. Não pode ser renovada pela técnica, pelo conhecimento científico. Não é isso que renova a humanidade. A humanidade se renova pelos sentimentos, pelos valores, e sentimentos que são positivos e negativos, valores negativos, porque a gente tem que lidar com tudo isso. Que não é uma utopia de dizer que são só sentimentos positivos, só valores positivos. Não, sentimentos positivos, negativos, valores positivos, negativos. Somos humanos, temos que lidar com isso, somos paradoxais. E eu acho que isso é o propriamente humano, dar conta disso. Né? Eu também, para encerrar, digo que a pandemia, em termos humanísticos, para nós, no meu entendimento, por exemplo, comprovou que nós fracassamos, novamente. Fracassamos enquanto humanos. Em que sentido? Em sentido de elevar esse nosso saber da vida para enfrentar essa pandemia. Nós, novamente, ficamos à mercê de um conhecimento objetivo conduzindo a nossa vida. Eu, na minha esperança, no meu esperar, eu acredito que o humano tem todo o potencial para administrar vidas. Claro que o conhecimento é importante, mas ele não pode assumir esse lugar da nossa motivação. A motivação parte de nós e não do saber. A motivação parte de nós, como eu dei o exemplo, e não do livro. Não é o livro que me traz o conhecimento, é minha mão e meus olhos que vão até lá. Então, eu queria agradecer, Reinaldo, por essa oportunidade, agradecer também a companhia aqui da mesa virtual, né, da Célia Marra, e de nossos ouvintes aqui, né, nossos participantes. Eu vi que tem alguns ex-alunos, alguns conhecidos, colegas, então, aqui em nome de todos, também quero deixar um abraço. Muito obrigado, Tomy, Célia, novamente. É sempre um prazer estar com você, Tomy, e foi um grande prazer te conhecer, Célia. Espero que a gente tenha vários outros momentos juntos aí. Né? Com certeza, professor. Eu tenho um roteirinho final aqui, gente, eu tenho que seguir o roteirinho. Né? Tá bom. Para primeiro agradecer, né, a todo mundo que acompanhou a gente aí até agora, os corajosos que sobreviveram até agora, né? Lembrar a vocês todos aí que a gente está com uma pesquisa
que seria muito importante que todos os psicólogos e psicólogos respondessem, que é sobre o perfil da psicologia em Minas Gerais. Isso vai nos ajudar muito a trabalhar, né, desenvolver. 10 minutinhos vocês respondem. É só entrar lá no chat do Conselho, que tem o link para pesquisa, tá bom? E a gente reforça sempre aqui, enquanto Conselho, né, o nosso compromisso do CRP em construir junto aí com a categoria propostas para que as questões, né, que têm emergido durante esse tempo todo da pandemia, que a gente possa dar conta disso, né? E reforçar também todos os canais de atendimento do CRP estão disponíveis, né? O endereço aí, né, do site, vocês entram lá, crpmg.org.br/canais de atendimento. Então, qualquer problema que vocês precisam de resolver com o Conselho, vocês podem resolver por esses canais, mas lembrando também que nós já estamos voltando às atividades presenciais. Então, se você precisar de alguma coisa diretamente no Conselho, né, é só ligar e agendar a sua ida ao Conselho, certo? Queria lembrar também que estamos entrando agora numa fase do processo que culmina com a eleição. Ano que vem nós temos eleição no Sistema Conselho e a gente está na fase dos congressos regionais, dos pré-congressos. Então, nós já temos uma agenda do pré-congresso regionais, vocês podem acessar, seria muito importante que participassem dos pré-congressos para apresentar a sua contribuição para o trabalho do CRP, do Sistema Conselhos, né? Sugiro que entrem no nosso site, né, do sistema, do CRP, porque lá tem todas as informações que vocês precisam para isso. Lembrar que esse nosso encontro de hoje vai estar disponível no canal do YouTube do CRP, né? E dizer que seria muito legal se vocês quisessem participar da comissão da Clerote, né? Não só da Clerote, de todas as comissões que o CRP tem, né, de trabalho. E aí também, lá no site, tem uma aba com a agenda das reuniões de todas as comissões, tá bom? Então, boa noite a todos. Espero que tenha sido produtivo, né? E até a próxima. Valeu demais. Obrigado.